Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Amém. Todos bem, pelo glória de Cristo, amém? Amém. Oh, glória a Deus. Um louvor aqui, louvor de número 105, irmãos. Abraça, aleluia. Aplaudindo o Senhor. Glória. Aleluia. Glória. Irmãos, é tão maravilhoso, aleluia, quando a gente se coloca nessa condição de ser como criança diante do Senhor e poder sentir o afago do Senhor, o abraço do Senhor sobre cada um de nós. Muitas das vezes debilitado, cansado, preocupado, muitas das vezes, e a gente vai e se coloca, aleluia, e a gente vai e se coloca nos pés do Senhor, e ali a gente senta, a gente sente e sentir o abraço do nosso Deus. Isso é maravilhoso. Mas assim como nós louvamos aqui, muitas das vezes também somos levados pela vontade de não mais ser essa criança, mas não somente de crescer, se tornando sim dependente, e muitas das vezes deixando de crer no Senhor. É maravilhoso sentir o amor do Senhor. É maravilhoso sentir o afago de Deus sobre cada um de nós. É maravilhoso sentir esse abraço do Senhor, Ele nos abraçando e tomando a cada um de nós. Mas esse mesmo Deus que está presente aqui nesse lugar, nessa noite, esse mesmo Deus que está presente também na sua vida, esse Deus que está na sua casa, na sua família, esse mesmo Deus que está conosco aqui nesse dia de hoje, Ele preparou tudo isso aqui para que nós estivéssemos nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo Deus, Ele vai dizer para mim e para você hoje, nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Provérbios, em nome de Jesus. Glória a Deus. É o primeiro versículo. Glória a Deus. Provérbios capítulo de número 1, a partir do versículo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos que estão conosco também conectados através do canal Virada da Consciência. A paz do Senhor a todos. Um abraço a todos também. É um prazer poder nessa noite estar junto com os irmãos. Amém, meus irmãos? Aonde o texto vai dizer assim: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui a igreja pode se assentar, Glória. glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória. Irmãos, como eu disse, é bom estar nessa condição de criança. E falando de repreensão, como diz o texto, de convertei-vos pela minha repreensão. Irmãos, qual criança que gosta de ser repreendido? Quando os pais, muitas das vezes, elas chamam a atenção do seu filho, o pai vai corrigir o filho que ama. Quantas vezes o filho ele fica alegre, mas quando o coração, quando você corrige uma criança, nós que tem aqueles que têm filhos menores, aqui eu falo por mim também, eu tenho o João, o Nicolas pequenininho, muitas das vezes a gente repreende, a gente exorta ali a se consertar, se acertar, devido àquilo que tem feito, que não tem agradado ali no ambiente do lar, na casa ali. Na hora as crianças elas choram, elas fazem aquela piada, mas daqui a pouco ela já não se lembra mais. Ela já está te abraçando, ela já está te beijando. O nosso Pai, o nosso Senhor, a palavra diz que Ele corrige e exorta o filho a qual Ele ama. O filho a qual Ele ama. E muitas das vezes essa repreensão também a gente muitas das vezes não aceita, a gente não pega de bom grado aquilo, mas tudo aquilo é porque tão somente Ele ama a cada um de nós.
Porque quando nós vamos ver a palavra repreensão na Bíblia, a repreensão vai falar de uma desaprovação. É de algo que nós esteja fazendo que não tenha agradado, que tenha desaprovado aquilo que o Senhor ele tem determinado para cada um de nós. Fala de uma ação, de um comportamento que estamos vivendo ou fazendo que não está naquele momento ali agradando ao nosso Deus. Por isso ele fala: convertei-vos pela minha repreensão. E muitas das vezes, quando o Senhor, muitas das vezes ele corrige a cada um de nós, e essa repreensão, quando ela vem do Senhor, ela tem tão somente um objetivo, que é nos consertar, nos corrigir na presença do Senhor, para que a gente venha a ficar de pé. Quando nós lemos aqui mesmo em Provérbios, louvado seja o nome do Senhor, Provérbios capítulo número 1, de 1 a 9, ele vai dizer aqui a partir do versículo 7: o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ele vai dizer: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Diadema, os irmãos conhecem, as irmãs conhecem melhor, que aquele objeto que bota no cabelo, assim, quando o cabelo está tudo emboroçado, as irmãs pegam, colocam aquele diadema para ajeitar direitinho. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Muitas das vezes está assim, emboroçado, assim, fazendo coisas que não agradecem. O Senhor está dizendo: ouve a instrução do teu pai. Ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe. Está ensinando a cada um de nós a nos consertar diante do Senhor, a viver verdadeiramente a palavra do Senhor, a aceitar essa correção que o Senhor ele tem por cada um de nós. Essa correção que o Senhor a cada dia ele quer dar, ele demonstra. Ele quer tão somente, ele quer nos abraçar, ele quer nos apagar. E a gente aceita esse amor, a gente aceita também esse afago, mas por que não aceitar também a correção? A repreensão, quando o Senhor ele fala com cada um de nós. Porque mais uma vez eu digo, o Senhor corrige e exorta o filho a qual ele ama. Ele vai falar com cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que aquele que aceita, ele tem por filho, mas aquele que não aceita, a palavra diz que ele é bastardo e não filho. Aquele que não aceita, louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 12, versículo de 1 vai dizer assim, ó: todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 12, 1. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Provérbios também vai dizer: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a outros. Sabe por que eu digo isso? A palavra diz: porque muitas das vezes a nossa rebeldia, a nossa ação fora da presença do Senhor, ela pode também ser influenciada para outras pessoas também. Por isso que o Senhor ele nos alerta a cada dia. Ele está falando aqui, ó: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a outros. Porque nós somos cercados, irmãos, a cada dia por uma tão grande nuvem de testemunho. Há pessoas lá fora olhando a sua vida, há pessoas lá fora observando tudo aquilo que você e nós temos feito nesses tempos de hoje. Se verdadeiramente nós estamos vivendo a palavra do Senhor, ou se tão somente vivemos uma religiosidade dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes as pessoas pegam e ficam tão somente observando. Alguns sim, para querer viver também a mesma coisa, aquilo que nós estamos vivendo. Mas muitas das vezes as pessoas estão somente para condenar.
para falar mal, para condenar cada um de nós. Por isso, a necessidade de a cada dia a gente compreender, entender aquilo pelo qual o Senhor, Ele tem e Ele quer fazer lá sobre a nossa vida. Onde Ele vai dizer: convertei-vos pela minha repreensão. Essa palavra conversão fala de você dar uma meia volta, de você tornar atrás, de você voltar. Porque muitas das vezes os nossos passos, se a gente não estiver firmado na palavra do Senhor, se a gente não tiver alicerçado na palavra, a gente vai se deixando levar por doutrinas de homens, a ponto de nossos passos estarem fora da presença do Senhor. E a conversão fala disso, de você voltar, de você dar meia volta, de você voltar. O mundo está direcionando para um lado, o mundo está direcionando para que você vá para esse lado, mas você não, você serve ao Senhor, você agora encontrou o Senhor, você agora desceu as águas lá atrás, você decidiu no seu coração, não foi ninguém que impôs, você decidiu no seu coração a seguir ao Senhor. Então o caminho que o mundo está seguindo, não, você vai voltar, você vai dar meia volta e seguir o caminho buscando a Cristo Jesus. Por isso que o Senhor fala para a gente não se amoldar ao sistema desse mundo, para a gente não se deixar ser levado por essas coisas mundanas, porque a palavra diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E uma vez que a pessoa ama a esse mundo, ele não vai aceitar a repreensão, ele não vai querer ouvir a repreensão, ele não vai dar crédito naquilo pelo qual o Senhor, Ele nos chama a viver uma vida em santidade na presença do Senhor. Por isso a conversão fala disso, da gente dar meia volta, da gente voltar, da gente estar disposto a cada dia a ouvir a palavra do Senhor e aprender dele, aprender também do Senhor com nossos erros, para que a gente venha viver uma vida em sabedoria, na presença do Senhor, e não mais do meu jeito, mas sim baseado na palavra do Senhor, porque é ela que cura a cada um de nós, é ela que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Irmãos, a geração pela qual nós vivemos nesse dia de hoje é uma geração que não suporta mais a repreensão, é uma geração que não quer mais ser corrigida, ser repreendida. É uma geração que quer viver a sua vida, mas segundo os costumes daquilo pelo qual está muitas das vezes dentro do seu coração. Mas a palavra vai dizer que o nosso coração é um coração falho, ele é um coração enganoso. Ele vai dizer que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o final dele é morte. Por isso não aceitam a repreensão, por isso não obedecem aquilo pelo qual o Senhor, Ele tem falado, Ele quer falar a cada um de nós, a cada dia. Por isso a porta, ela não é aberta, por isso que o Senhor tão somente, Ele continua batendo. Porque quando a palavra chega, a pessoa não está disposta a abrir mão do seu eu, da sua vida, para viver para Cristo Jesus. Irmãos, nós sabemos que a caminhada com o Senhor ela não é fácil. A gente sabe das lutas que tem, da dificuldade que se levanta. Mas o maravilhoso disso tudo que o Senhor já disse, já tinha avisado a cada um de nós: no mundo tereis aflições, vocês vão ter aflição. Nós vamos ter aflição, o Senhor já disse isso na sua palavra. Então não é nenhuma novidade para nenhum de nós. E a palavra também vai dizer que todos aqueles que querem viver piamente para o Senhor, para o Evangelho do Senhor, padecerão perseguições. E quando tudo isso começa a acontecer, muitos voltam atrás, não aceitam, por isso também não aceitam mais a repreensão do Senhor. É maravilhoso, como nós falamos aqui através do louvor, sentir o afago do Senhor. É muito bom quando o Senhor está provendo sobre nossas vidas, quando as coisas elas vão fluindo cada dia mais e melhor na presença do Senhor, quando as coisas estão seguindo tudo bem. Mas como eu disse, vai ter aflição, vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter dificuldade. Mas quando está tudo muito bem, a gente vai seguindo. Mas quando as coisas apertam um pouquinho, quando o Senhor Ele observa que nós, muitas das vezes, quando a gente começa a fazer algo que não agrada a Ele, quando o Senhor Ele aperta um pouco, porque muitas das vezes é permissão do Senhor em nossas vidas também. Muitas das vezes, quando aquilo aperta um pouco, a gente
já reclama, assim como a criança pequena, quando ela é exortada, como nós falávamos no começo. Ela é repreendida pelos seus pais, a princípio ela não gosta. Assim também somos cada um de nós na presença do Senhor. Mas mais uma vez eu digo que a palavra diz: o Senhor corrige e exorta o filho a qual Ele ama. Ele chama a cada um de nós. Ele chama para que a gente não venha se amoldar ao sistema desse mundo, a viver essas coisas desse mundo, não. Mas aquilo que é do alto, aquilo que é de cima. Aquilo que o Senhor Ele tem preparado para cada um de nós. Irmão, porque quando nós lemos nessa palavra, aqui a gente vai entender que o Senhor aqui, Ele está deixando uma promessa para cada um de nós. Onde Ele diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então entende-se aqui que para você receber o Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, não é de qualquer maneira. Não é vivendo o oba-oba que o mundo tem colocado. Não é seguindo a direção que o mundo, que a moda, que as coisas têm ditado, não. Mas não somente se convertendo, voltando, dando meia volta e olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí sim, Ele está dizendo que abundantemente Ele vai derramar sobre vós o seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E mais que o Espírito, Ele vai fazer saber as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele traz a revelação da palavra do Senhor a cada um de nós. Irmão, mas trazendo para os tempos de hoje, quantos estão dispostos a viver isso, na presença do Senhor? Quantos estão dispostos a abrir mão do seu eu para seguir a Cristo Jesus? Para aceitar essa correção, essa repreensão do Senhor sobre a nossa vida? E certa vez eu lembro que, antes ainda com meu pai, eu falando ainda de nós assim, porque muitas das vezes a gente não aceita a repreensão. Eu lembro que certa vez eu já, mais de 30 anos já casado, aquelas coisas todas, mas eu sempre dei ouvido ao meu pai, sempre ouvia minha mãe. Hoje eu não tenho mais meu pai, mas eu tenho a minha mãe ainda hoje, e eu ouço meu pai, eu ouço a minha mãe. Eu lembro que certa vez eu junto com os amigos ainda ímpio, eu não servia ao Senhor ainda, eu ia para um jogo, se eu não me engano era no Maracanã, foi isso, aonde eu nunca tinha ido, seria a primeira vez que eu iria. E quando eu falei com meu pai disse: você não vai nesse lugar, porque é um lugar perigoso, isso e aquilo. Eu falei: pai, mas não, você não vai. Você não vai. E olha, já tinha 30 e tal de idade já não tinha cabelo também mais, mas ele falou, eu tão somente obedeci a voz do meu pai. O que aconteceu no Maracanã nesse jogo? Eu lembro que teve uma arquibancada lá, que se eu não me engano era o Flamengo, Botafogo, uma arquibancada que caiu, a geral, se não me engano como é que foi um lance ali, que caiu ali, as pessoas caindo lá de cima, caíram lá embaixo. Eu não estou dizendo que eu ia estar aqui, que eu ia cair, mas olha o que o meu pai me livrou, a primeira vez que eu estou aqui no lugar, olha o tumulto que ele está vivendo ali, mas eu ouvi a repreensão do meu pai. Eu tão somente não fui, e ele me livrou desse momento, desse episódio lá. Um episódio triste, se eu não me engano, chegou a morrer até pessoas ali naquele dia. Quando o Senhor fala com cada um de nós, é tão somente para nos livrar de situações que podem acontecer na minha e na sua vida, que a gente nem percebe, que a gente nem entende, que a gente nem vê. Mas Ele, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, Ele já está vendo lá na frente. Por isso muitas das vezes Ele fala com cada um de nós. Por isso muitas das vezes aqui nesse lugar, em Maria Helena, em Vajogo, e até mesmo nós lendo a palavra do Senhor em casa, a palavra vem dura até cada um de nós, porque Ele nos ama. Ele quer que nós venhamos a ser como criança, como nós louvamos aqui. Mas o problema é que nós temos esse desejo de crescer por causa de seguir por nós mesmos.
e não ser direcionado por esse Senhor, e não ser guiado por aquilo que o Senhor Ele tem colocado para cada um de nós. Irmãos, é muito bom você ser direcionado pelo Senhor. É muito bom você saber que existe um Deus, que você tem um Deus que é vivo, que é poderoso, que quando você acorda pela manhã, quando você abre os seus olhos, quando você está ali ainda sentado na sua cama, Ele está ali do teu lado. Porque toda noite, durante toda a noite, Ele velou o seu sono, Ele te guardou. Porque, irmão, saiba, até você dormir, o Satanás ali, ele vai tentar contra a sua vida. Até nós mesmos, deitados, dormindo, o Satanás está planejando, está fazendo coisa para tentar contra a nossa vida. Só não faz por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor está ali do nosso lado. Ele está guardando a cada um de nós. E quando acordamos, Ele já quer ouvir a nossa voz, falando com Ele, colocando a nossa vida aos pés dEle, colocando o dia na presença do Senhor, porque tão somente Ele nos ama. Ele quer o melhor para cada um de nós. A palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho interessante nesse texto, louvado seja o nome do Senhor, é aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. E por que, irmão, amaram mais as trevas? Porque as obras eram mais. Porque não aceitam a repreensão do Senhor. Porque não aceitam a correção do Senhor, muitas das vezes, em suas vidas. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Se nós decidimos no nosso coração servir ao Senhor, se nós decidimos no nosso coração descer as águas e viver uma vida na presença do Senhor, então a vida pela qual nós devemos viver agora não é mais a minha vida, não é mais a sua vida, mas a vida de Cristo Jesus. Ele agora passa a ser o nosso exemplo. E nós que Ele foi obediente até a morte, a palavra diz que morte de cruz. Tudo que foi determinado pelo seu Pai, Ele cumpriu. Ele veio a essa terra, se fez homem. A palavra diz que Ele sofreu, padeceu em tudo. Ele foi tentado, mas sem pecado. Ele cumpriu tudo aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, por amor de cada um de nós, por amor de mim, por amor da sua vida, por amor, pelo amor da sua vida que está aí agora conectado através do canal. Tão somente pelo teu amor a cada um de nós. Ele veio, Ele sofreu, Ele padeceu, para que nós venhamos a ser filhos e filhas obedientes à palavra do Senhor. Obedientes à palavra do Senhor. Para que a gente possa ter essa vida em santidade diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Provérbios 13 vai dizer assim, o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. O filho sábio, ele acolhe a instrução, ele toma para si, ele pega e guarda junto contigo. Escondi a tua palavra no meu coração, para não. É assim que o sábio ele faz. Mas o zombador não, ele não aceita a repreensão do Senhor. Ele não quer ouvir. Provérbio diz, meu filho, Provérbios 3:11, filho meu, não despreze a disciplina do Senhor,
nem se magoe com a sua repreensão. Muitas das vezes as pessoas saem magoadas. Eu não vou voltar mais naquela igreja lá não. Eu lembro de quantas vezes, quantas palavras aqui, ainda o chão de cimento aqui ainda, cada segunda-feira, cada quinta-feira, cada domingo, a gente vinha para cá para ouvir a palavra do Senhor. O Breno Fernando que sempre fala isso, que saía daqui com os olhos igual de rock na boca, aqueles olhos tudo inchados, porque a palavra ela vinha de encontro ao nosso coração, mas havia um desejo de assistir. Foi boxeado ali no domingo, mas na segunda estava aqui de novo, quem queria de novo. Na segunda de novo, mas na quinta-feira estava aqui de novo para distribuir. Porque o Senhor ama a cada um de nós. A palavra no começo, ela vai parecer dura a cada um de nós, mas ela vai moldando o nosso caráter, ela vai transformando a nossa vida. Porque o Evangelho que tem sido pregado nesses tempos de hoje, ele vai só massageando o seu ego. Ele vai dizendo que você pode isso, você pode todas as coisas. Sim, você pode todas as coisas, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Mas vai massageando, você vai sentando ali a palavra que vai vindo no coração. É aquela palavra de autoajuda, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. Você pode ser tudo isso. Você pode. Você pode ter, você pode ser. Mas é necessário a gente colocar em primeiro lugar o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Porque Ele não hesitou, irmãos, quando veio a esse mundo por mim e por você. Ele não mediu esforços. Ele não mediu esforços por nenhum de nós. Tudo aquilo que estava determinado pelo Senhor para que Ele passasse por amor de cada um de nós, Ele tão somente cumpriu, Ele tão somente passou. Eu costumo dizer que aqueles escravos que foram colocados nos pés e nas mãos do nosso Senhor, era para ser nas minhas mãos e nos meus pés. Aquela lança que transpassou o lado do nosso Senhor, era para ser do nosso lado. Mas Ele estava ali. Naquele momento Ele olhava para a sua vida, Ele olhava para a minha vida. Ele pensava em cada um de nós, Ele amando a cada um de nós, Ele se entrega por amor da minha vida. Por que não hoje nós não aceitamos essa repreensão do Senhor? Quando o Senhor nos corrige, quando Ele nos exorta, é porque Ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, quando a gente vai olhar a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, diz a palavra, mas um homem que também pecou contra o Senhor, que errou contra o Senhor. A palavra diz que Davi, ao invés de ir para a batalha, no momento de guerra, a palavra diz que ele se levanta mais tarde, ele saindo no seu palácio ali, a palavra diz que ele encontra, ele olha para uma mulher ali, Betseba, e ele peca contra aquela mulher. Os irmãos conhecem a passagem, ele vai ali e fala, manda chamar aquela mulher, ele peca contra aquela mulher, manda chamar aquela mulher ali, pergunta primeiro de quem é, manda chamar, pecou juntamente com ela. Mas quando nós vamos lendo aqui, a gente vai vendo como Davi vai maquinando as coisas, a ponto de mandar chamar o próprio esposo dela, que estava na batalha, para que ficasse com ela ali aquela noite, para que aquilo que aconteceu dela engravidar, dá-se a entender que seria dele, não de Davi. Ele foi planejando tudo, esse plano não deu certo, ele pulou para um outro plano, ó, bota ele na frente da batalha lá, e ele vai, deixa ele morrer lá. E assim aconteceu. Mas o que eu amo na palavra do Senhor, e eu amo quando eu vejo, quando a gente vai olhando a vida de Davi, quando a gente vê lá em 2 de Samuel, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluia. Segunda de Samuel, capítulo de número 2. Glória a Deus. O
O profeta Natan agora ele vai até o palácio. Ele vai até o palácio. Davi já havia cometido erro. Ele já havia pecado. Ele ficou com uma mulher pela qual não lhe era devido, a esposa de um soldado seu, aonde esse soldado depois ele veio a falecer. O profeta Natan agora ele chega diante do rei, diante de Davi. Ele chega diante de Davi e começa a contar uma história ali de um homem rico que tinha muitos bens, muitas posses ali, mas que esse homem veio. Mas também havia um outro homem que tinha tão somente uma cordeirinha que dormia junto com ele nos seus braços. Ele foi contando aquela história. Aí ele fala que esse homem vindo de viagem chegou num lugar onde eles pegaram tão somente aquela única cordeirinha daquele homem pobre e ali prepararam um guisado ali para que aquele viajante, aquele visitante comesse. A palavra diz que Davi ele fica indignado com isso. Ele se ira com isso, dizendo que aquele homem era digno de morte. Porque interrompeu o terror tão somente daquele homem que tinha tão somente uma ovelhinha que tinha. Ele fica indignado. O profeta de Deus, ele olha para Davi e diz: Davi, esse homem é você. Olha a repreensão chegando diante do rei Davi. Ele vira para ele e diz: esse homem é você. Eu fico imaginando aqui, porque nós lemos aqui, Provérbios 3,11, filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Imagine se Davi ficasse ali agora magoado, porque foi repreendido pelo Senhor, que era um homem do Senhor, profeta, era um homem do Senhor. Imagine se Davi aqui agora, ele lembra desse, ele fala não, ele começa a se magoar, começa a não aceitar, porque ele era rei. Ele era um rei, mas ele não. A palavra diz, quando nós vemos lá no Salmo, se eu não me engano, 51, Davi ele se humilha diante do Senhor. Ele tão somente, ele aceita a repreensão do Senhor naquele momento na sua vida. Ele aceita a repreensão do profeta Natan, que foi lá e condenou e botou o dedo na ferida onde ele tinha errado contra o Senhor. A palavra diz que esse homem agora ele se humilha diante do Senhor. Ele reconhece o erro pelo qual ele cometeu. E quando nós lemos o Salmo de número 51, quando nós lemos o Salmo de número 51, ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Lá embaixo no 10 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A repreensão chegou diante de Davi, mas ele não somente ele acolheu, ele se humilha diante do Senhor. Porque Davi entendia no seu coração que ele poderia ficar até sem o reinado dele, até mesmo sem a mulher que ele tinha ali naquele momento. Mas ele sabia que sem a presença do Senhor na sua vida, ele não tinha condições mais de viver. Por isso ele clama ao Senhor, e a palavra fala que a ponto da garganta dele secar, porque os seus ossos estavam sendo esmagados diante do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que confessa e abandona, alcança do Senhor a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o segredo é confessar, é abandonar, é aceitar aquilo que o Senhor ele tem falado, ele tem colocado diante de cada um de nós. Quando estivermos fazendo algo que não seja de acordo com a palavra do Senhor, porque Ele é Pai, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe do seu deitar, do seu levantar, Ele conhece a sua entrada, a sua saída. Não tem como nós nos escondermos desse Deus. Ele é santo, Ele é puro.
E por isso que muitas das vezes ele repreende, ele mostra, e com essa repreensão ele está demonstrando o seu amor por cada um de nós, porque ele quer derramar o seu Espírito abundantemente sobre nós. Ele quer fazer com que eu e você venha a ser revelado a nós a palavra dele. Mas para que isso aconteça, é necessário a gente estar diante do Senhor em sinceridade, em verdade, aceitando aquilo pelo qual o Senhor ele tem determinado para cada um de nós na sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Davi compreendeu isso. Ele entendeu, ele reconheceu o seu pecado. Ele confessou, ele abandonou, ele alcançou do Senhor a misericórdia. O Senhor disse: Davi, você não vai morrer, mas a espada vai estar dentro da tua casa. Mas ele reconheceu o erro. Ele reconheceu, ele tomou posse daquela repreensão naquele momento sobre a sua vida. Mas se tão somente ele se magoa, se tão somente ele despreza, quem seria, o que seria Davi hoje na palavra do Senhor? Assim também somos cada um de nós. É necessário a gente compreender, a gente entender que o nosso Deus, Ele é santo, e convém que aquele que se achegue a Ele seja santo também. A gente não precisa mais, a gente não tem mais que viver pelas coisas que o mundo tem colocado aí fora, não. Essas práticas mundanas, elas não pertencem mais à minha vida, à sua vida. Porque nós conhecemos algo muito mais excelente, louvado seja o nome do Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós encontramos algo de muito mais valor, louvado seja o nome do Senhor. Como foi pregado naquele dia na casa da irmã Carol lá, nós estávamos no culto, no aniversário dela, com o Mateus, ele encontrou algo muito mais valioso. Ele não somente abandonou para viver com o Senhor. O nosso Deus, ele está acima de todas essas coisas. A gente vê como que o mundo ele tem de cada dia mais, a gente vê as coisas acontecerem e aquilo entristece o nosso coração. Hoje à tarde eu estava em casa, vim para almoçar, eu estava vendo ali o RJ, aí eu chego, sento ali, fico ali assistindo, enquanto o maná está sendo preparado, sentado ali. Irmãos, eu não estou aqui julgando, não estou aqui falando, não estou falando o que eu vi. Aí mostrou a arquidiocese do Rio. Aí acho que veio lá de Portugal um crucifixo desse tamanho assim, se eu não me engano aquele é de ferro, mas já todo velhinho, bem acabado já, aquele ferro bem desgastado mesmo, né? Que foi a primeira missa que foi feita no Rio de Janeiro, nos anos lá atrás. Um pedaço dessa madeira de ferro, uma cruz, né? Desse tamanho. E as pessoas ali diante daquela cruz, ali ajoelhando, chorando e olhando daquela cruz, choram e fazem. Eu falo, meu Deus do céu. As pessoas estão assim, ainda o conhecimento ainda não chegou, as pessoas estão ali chorando diante do pedaço de ferro, onde Jesus ele já não está mais naquilo, ele já está vivo, ele ressuscitou no terceiro dia, mas vão se deixando levar por esses ventos de doutrina, por essas coisas, e nós temos visto aí fora, essa fila de americana, fila de cacau show, essas coisas todas. Mas se você vai falar, muitas das vezes as pessoas não gostam, elas não aceitam. Elas não aceitam. Mas com isso vai vivendo, e a vida não muda. Continua da mesma maneira. Pessoas até mesmo sem condições, mas nesse dia de hoje vai para essas lojas e quer comprar. É grande, é pequeno, é largo, é caixa, o que for, mas vão se deixando levar por isso, quando o Senhor ele está tão somente ali, querendo que a pessoa venha abrir o coração para que ele possa entrar, que a pessoa venha entender que não é nada disso, não é isso, sou eu, Cristo está dizendo, sou eu.
Não é nada disso que o mundo tem colocado, não é disso que o comércio tem colocado diante de vocês, não. Eu sou o Senhor, Deus falando. Mas muitas das vezes, não aceitando essa repreensão, elas continuam vivendo dessa maneira, se esquecendo que se está de pé é porque o Senhor se sustentou, se esquecendo que se tem andado, se está com 30, 20, 40, 5, 10 anos, é porque o Senhor tem guardado durante todo esse tempo. Glória a Deus. Mas aqueles que servem ao Senhor, tudo isso já não cabe mais, porque, como eu disse, nós encontramos algo muito maior, muito melhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Vai comprar, tem vai na banca ali agora, o peixinho que era 10 reais agora custa 50. Mas as pessoas vão correndo lá e querem. Irmãos, quando eu falo pessoa, não estou falando não somente de pessoa de ímpio, não, estou falando de crente também. Que ainda vive vivendo nessas mesmas práticas ainda. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então tudo isso já não cabe mais a nenhum de nós. Tudo isso não está mais no nosso coração, porque nós encontramos a Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós vivemos para Cristo Jesus. Aleluia. Nós que decidimos no nosso coração, ninguém botou faca no peito, ninguém fez nada disso. Fomos nós que decidimos. E já que nós decidimos isso, então a vida pela qual eu tenho que viver agora é pautada na palavra do Senhor, em direção daquilo pelo qual o Senhor, Ele nos ensina. Por isso Ele diz: convertei-vos pela minha repreensão, louvado seja o nome do Senhor. Convertei-vos pela minha repreensão. É o Senhor, é Ele que sabe todas as coisas, é Ele que pode todas as coisas. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos formou. É Ele que quer derramar sobre nós o Teu Espírito Santo. Ele que quer revelar em nós a Tua Palavra. É Ele que quer fazer com que eu e você, a gente venha abrir a nossa mente. Abrir a nossa mente e compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Aquilo pelo qual Ele tem para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, irmãos, eu queria ler um texto aqui de Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ficar à vontade aí. A partir do versículo de número 3. Acho que o 3 aqui tá bom. Então vamos no 12, a partir do versículo de número 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O 3 vai dizer: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. E ele vai dizer aqui no 4: ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filho?
Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. No 7 ele vai dizer: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem um pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, nós reverenciamos. Não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Louvado seja o nome do Senhor. O versículo número 11 vai dizer: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Toda correção no começo, você não gosta, eu não gosto. Às vezes, uma esposa em casa, você corrigindo a sua esposa, ou a esposa corrigindo você. Eu já falei certa vez, vou falar de novo. Eu lembro que eu estava aqui ainda, aqui na igreja, aqui em Magé. Eu lembro que certa vez eu tive a oportunidade de estar pregando aqui. E na pregação você vai falando, você vai convidando as pessoas para orar, para fazer, para acontecer, aquela coisa toda. E eu na mensagem falando essas coisas todas. Acabou a mensagem, cantou o louvor, fomos para casa, fechei a Bíblia, fui para casa. Cheguei em casa, comi o alimento, estava preparado. Tomei meu banho, botei meu traje de dormir. Vai eu para o meu quarto, eu dormi, minha esposa também tomou o banho dela, veio toda perfumada, vamos dormir. Deitei, quando eu pensei que ia dormir, ela captou. Falei: fala, mozão, chama de mozão. Lembra da mensagem que você pregou hoje? Falei: lembro. O quê? Não, você falou isso, falou aquilo. Falei: lembro. O que tem? Eu falei alguma coisa errada ali? Ela: não, você falou certo. Mas eu não estou vendo você fazer isso. Aquilo? Ó. Você madruga. Aí. Mas e a correção a princípio 2 está dizendo aqui, ó. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, mas senão de tristeza. Na hora aquilo eu engoli. Eu não estou vendo você fazendo o que você falou lá. Eu falei: não, está certo. Foi ela que me repreendeu ali naquela hora? É o Senhor. Mas aquele que é filho, ele vai ouvir. Na hora, vai dar essa tristeza que está falando aqui. Na hora, os planos que tinha na mente, cara, saiu tudo. Mudou tudo. Entendeu? Entenderam? Os planos mudaram tudo. Na hora, aquele engasgado na garganta. Eu falei: não, tá certo, eu vou ver isso aí. Porque a gente não aceita, a gente não quer. No começo, ele traz, não parece ser de gozo, mas de tristeza. Mas depois, olha o que a palavra diz: produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, é ouvir. Porque quando é do Senhor, a gente sabe que é dele. A gente sabe que é o Senhor corrigindo. A gente sabe que é o Senhor ali exortando naquele momento. A gente vai saber. Mas é dar crédito, ó, aquilo pelo qual o Senhor está falando naquela hora. Aquilo que Ele está exortando, está corrigindo você. Está corrigindo a mim. Porque Ele ama a cada um de nós. Então, não se deixando levar pelos embaraços dessa terra, pelo aquilo que o mundo está ditando para você fazer. Não, a semana é assim, daqui a pouco é isso, daqui a pouco é aquilo outro. Não. Convertei-vos pela minha repreensão.
Converter é dar meia volta, é você voltar. Fala, não, o mundo está dizendo aqui, só em si. Mas eu sirvo a Cristo Jesus. A minha caminhada não é para lá, a minha caminhada é para cá. Meu alvo está lá, ó. É Cristo Jesus. Essas coisas já não me pertencem mais. Eu sirvo a Cristo Jesus. E é fazendo essa conversão, é mudando de direção verdadeiramente, alinhando novamente as suas pisadas, o seu caminho, pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Porque, como ele disse, se suportais a correção, Deus trata como um filho, mas é suportando a cada dia, e com isso se consertando na presença do Senhor. Porque eu me consertei depois daquela exortação. A gente já vai se policiando um ao outro, a gente vai vendo. A gente tem essa liberdade lá em casa, eu glorifico o nome do Senhor por isso, da gente se exortar um ao outro, assim, de ver se alguém estiver fazendo algo. Eu não estou falando só quando é pertencente, concernente na palavra somente, não, mas na nossa casa, na nossa vida. De repente é uma palavra mais dura para as crianças, e assim vai, a gente vai se consertando, para que a gente viva aquilo que o Senhor, Ele nos chama a viver em santidade na presença do Senhor. Porque Ele corrige, Ele exorta o filho a qual Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Então aceite a correção do Senhor. Não se sinta magoado, não. Não se desmaie, não, fique de pé. Fala: Senhor, obrigado, eu entendi. Faça como Davi, quando o profeta foi diante dele e falou: esse homem é você. Faça como Davi. Eu reconheço. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia. Cria em mim o coração puro. Torna-me a dar alegria da tua presença. Porque a presença do Senhor é ela que nos basta. É maravilhoso ser como criança, como nós cantamos aqui no começo. É maravilhoso sentir o afago dele, o amor do Senhor, o abraço do Senhor. E Ele quer fazer isso sobre cada um de nós. Mas Ele quer também nos corrigir. Porque a palavra fala que todos pecaram, eles estão na glória de Deus. Eu peco, você peca, nós pecamos. E precisamos a cada dia da exaltação do Senhor. Ele, como Pai, Ele corrige. E nós, como filhos, fazemos o quê? Fazemos o quê? Obedecemos. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe por essa breve palavra, em nome de Jesus. Que possamos guardar no nosso coração essa humilde palavra nessa noite. Porque Deus tem algo muito grande para cada um de nós. Mas vai depender de cada um de nós, do nosso posicionamento diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obreiro Márcio, hoje passa nosso pastor. Santo, 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 aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Pai. Irmãos, Hebreus 3,13 fala assim: exortai-vos uns aos outros todos os dias, pelo dia que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça o vosso coração por causa do pecado. Nós somos tendenciosos a resistir muitas das vezes a voz do Senhor, mas o chamado dele é para que ele nos limpe, é para que ele nos identifique como filhos dele. Glória, Senhor, glória. Então que possamos aceitar com mansidão a palavra que foi enxertada em nossos corações nessa noite. Oremos a Deus. Pai querido, Deus santo, Deus vivo, Deus poderoso, Deus de amor, Deus de graça e de misericórdia. Misericórdia é essa que é a causa, Senhor, de nós não sermos consumidos, porque novas são toda manhã da tua misericórdia. Ó Deus, o Senhor de fato poderia nos consumir com teu olhar de fúria e de ira, porque de fato são muitos os nossos pecados.
mas a sua longanimidade, a sua benignidade, ela é imensa, Senhor, para conosco. Ó Deus, que possamos aceitar a Tua palavra, ó Deus, com mansidão em nosso coração, Deus, e andarmos pela vereda da justiça, trilhar sim o caminho estreito, passar pela porta apertada. Pai querido, para que possamos, ó Deus, oferecer a Ti frutos dignos de arrependimento. Ó Deus, encontre em nosso coração, ó Deus, um lugar de arrependimento verdadeiro, genuíno, um arrependimento transformador, uma conversão, Deus, que de fato opera com mudança. Que não sejamos mais do mesmo, ó Deus, e que a gente não venha se amoldar a este século, mas que venhamos a transformar pela renovação do nosso entendimento, para que, ó Deus, possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso, Deus Santo, tem a liberdade de operar, sim, em nosso meio, em nosso coração. Ó Deus, o meu coração é grato ao Senhor por ouvir a Tua voz, ó Deus, e ouvir a Tua palavra. Limpa-me, Senhor, e serei limpo. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Por isso, Deus, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado a Deus pelo ar que respiramos, pela saúde, ó Deus, pela nossa saúde mental, pela nossa saúde espiritual. Ó Deus, e que possamos a cada dia, Senhor, sermos a semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Porque Paulo escreveu e disse: aos que o Senhor chamou, também justificou, aos que o Senhor justificou, também os predestinou, e ao que os predestinou, também há de glorificar, Senhor, para que possamos ser conforme a imagem do Teu Filho. Nos dê uma noite de paz. Que Teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações ainda essa noite, para que possamos, dia após dia, tirar os carrapichos, tirar aquilo que não Te agrada, para que o Senhor não venha mais chamar a nossa atenção, Senhor. E pelo contrário, possamos promover alegria no seu coração. Glória, Senhor. Porque o Pai, de fato, fica muito alegre quando o Filho faz as coisas corretas, quando o Filho toma as atitudes corretas, o Pai fica alegre. E a Tua palavra nos afirma que a alegria do Senhor, a nossa força, ela é. Glória, aleluia. Por isso, Deus, vamos sim se esforçar pela graça e pela fé para alegrar o Teu coração. Nos ajude, Senhor, nessa tarefa. Nos ajude nessa missão. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com tudo aquilo que crê e que recebe. Se você não desse, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E operando o nosso Deus, quem pode pedir a força da paz do Senhor, uma noite maravilhosa em nome de Jesus Cristo.